vez eu atendi uma pessoa muito querida que tinha sido diagnosticada com câncer de mama, exatamente. E a gente estava trabalhando o gerenciamento, porque ela tinha feito a mastectomia total, né, e ainda não tinha feito a reconstrução. E virou o ano, e eu disse, a gente sempre trabalha um pouco essa história que quer contar. E ela parou assim, eu vi que ela estava meio pensativa, ela disse, Muriele, eu não fiz o plano de ação, eu não fiz a história que eu quero contar esse ano, porque eu não sei se eu vou estar viva em dezembro, no final do ano. Aí eu peguei na mão dela, olhei nos olhos dela e disse assim, e nem eu. Mas nem por isso eu deixo de fazer. Então, gente, estamos aqui no nosso podcast Pessoa, Sexo e Deus. Temos a grande alegria de receber a Muriele aqui conosco. Ela vai se apresentar um pouquinho mais, mas antes da Muriele se apresentar, eu queria convidar você que está nos ouvindo agora no Spotify, no Deezer, no YouTube, aquele velho processo da Muriele, que a Muriele também convida as pessoas a fazer lá no Instagram dela, que é se inscrever, quer compartilhar, quer baixar o conteúdo, enviar para outras pessoas, e conto com você para poder fazer isso. Então, Muriele, se apresenta um pouquinho para a gente, fala um pouquinho mais de você, do seu trabalho. Oi, Davi, muito obrigada primeiramente pelo convite. Eu me senti muito honrada quando você me convidou, né, para falar sobre esse assunto tão caro. E fiquei muito honrada. Então, eu sou a Muriele Brito, eu sou Master Coach, eu sou especialista em coach oncológico. Eu trabalho desenvolvimento humano com pacientes com câncer desde 2018. Trabalho em alguns hospitais de São Paulo. Sou pós-graduada em psico-oncologia e vou desenvolvendo esse trabalho. O meu trabalho ele vai além da saúde. Sim. Né? Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de câncer, não só a área da saúde é afetada. E foi assim que o coach oncológico nasceu, em 2007, lá na Fundação do Câncer em Ottawa, no Canadá. E eu tive a oportunidade de ter contato mês passado, agora em março, eu fui a Toronto, eu morei alguns anos em Toronto e encontrei com algumas pessoas que fazem parte, que desenvolvem, né, que fazem parte das pesquisas, né, desse trabalho, para que ele seja mais e mais divulgado. Então, da área da saúde, todo mundo cuida. Existe um protocolo com os profissionais de saúde, mas das outras áreas. Um câncer, bem como uma doença crônica como diabetes, como as doenças cardíacas, não afeta a sua saúde, mas afeta família, rotina, carreira, aparência, e nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui, afeta finanças. Então, afeta uma série de coisas e o coaching vem exatamente para dar esse suporte no gerenciamento mais assertivo das outras áreas. Interessante, eu não falei o tema no início, mas vocês viram aí já no logo, né, do nosso episódio, quando o corpo sofre, né? Eu pensei, rapaz, eu vou convidar a Muriele porque ela toca nisso no trabalho, todo dia, né? Assim, com os pacientes. E é justamente ali no corpo que o sofrimento é sentido, né? Na mudança, durante o tratamento, diante do olhar das pessoas. É o corpo que as pessoas veem primeiro, né? Assim, fulano está diferente, fulano está doente, né? Então, acredito que no câncer, né, na experiência de se lutar, de se viver, né, com o câncer, é um lugar onde a gente experimenta realmente da dor, do sofrimento, sobretudo da mudança do corpo. Trazendo aqui no nosso Pessoa, Sexo e Deus, a gente trabalha bastante a questão da sexualidade e do corpo em si, né? Trazendo ali como base São João Paulo II, a teologia do corpo e tudo. E uma das coisas que ele diz, assim, logo nas primeiras catequeses, é que o corpo diz a pessoa. Né? O corpo é o sacramento da pessoa, ou seja, é por meio do corpo que eu vejo como a pessoa cuida de si, como a pessoa cuida dos outros, como uma pessoa usa o seu corpo para servir o outro, para servir as coisas, para servir as pessoas, ou para amar a Deus, enfim, né? E pensando aqui, né, uma pergunta que eu queria te fazer,
porque quando uma pessoa tem um diagnóstico de um câncer e imediatamente, né, começa um tratamento, porque é uma doença que agride muito ali todo o corpo, né, o ser da pessoa, o corpo vai mudando, né? Assim, o cabelo, né? Uma marca do câncer é essa, né? Por conta dos inúmeros tratamentos de quimioterapia, radioterapia, então o cabelo cai, né? Enfim, vários outros sintomas. E aí o corpo vai mudando, a identidade, a pessoa pode também começar uma crise de identidade, né? Porque não é simplesmente um medo da sua existência, né? De não existir mais, mas já começa uma crise existencial no sentido da pessoa, né? Nossa, eu era tão bonita, eu me sentia tão bem com o meu corpo e agora eu estou assim, né? Então acredito que você toca também nessa realidade do olhar sobre si que a pessoa tem por conta da mudança do corpo. Como é que você, quais são as experiências que você viveu em relação a isso? Como é que é isso, assim, diante da experiência da pessoa, do sofrimento, da mudança do corpo? Você falou muito bem aí, pegando esse pensamento de João Paulo II, eu acho que você que também está nos acompanhando aqui nesse podcast, já ouviu a expressão, quando a boca cala, o corpo fala. Né? O que a boca não fala, o corpo grita. Não é independente do câncer, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas como o corpo grita? Hoje, quando se estuda comunicação, a gente vê bastante essa linguagem corporal, que se é cada vez mais explorada. Sim. O corpo fala. O corpo tem aí as doenças psicossomáticas, né? Mas o corpo é esse canal de comunicação. E nos pacientes oncológicos, né, como especialista em coaching oncológico, uma das áreas de atuação é exatamente o gerenciamento de mudança de aparência. Porque é característico de um tratamento quimioterápico, a alopécia, né, que é a queda do cabelo. Muitas vezes as pessoas tomam corticoide e aí incham, tem um inchaço próprio da medicação, a fadiga. Então, existem vários sinais de que o corpo... Tem aquelas mudanças mais agressivas também, quando a pessoa tem uma mutilação, né? Assim, um seio, uma mama, né? Sim. Então, o coaching, eu trabalho exatamente auxiliando a pessoa para que ela gerencie de forma mais assertiva essa mudança de aparência, que muitas vezes ela acontece. E, Davi, a gente tem experiências muito interessantes. As pessoas me perguntam, o que mais você aprende atendendo pacientes oncológicos? Eu digo, sem titubear, a viver. Quando a gente tem um evento que nos tira do piloto automático, como uma pandemia, ou como um diagnóstico de câncer, como a morte de alguém, como o nascimento de um filho, não só coisas ruins, como uma promoção no trabalho, a gente é convidado a mudar de conduta. E quando eu acompanho, né, pessoas que receberam há pouco tempo um diagnóstico de câncer, tem pessoas, por exemplo, para lidar com a alopécia, que é a queda do cabelo. Eu já acompanhei pessoas que eu disse, o que é que você sentiu quando você raspou o cabelo? A pessoa já me falou, eu senti que um pedaço de mim caía no chão junto com o cabelo. E eu já acompanhei outra pessoa, uma mulher, que disse, eu me senti livre, porque eu dominei aquilo. Não foi a queda do cabelo que me dominou, mas fui eu que a dominei, que dominei essa fase. E eu nunca deixei que ninguém me visse sem cabelo. Sim. Então, cada pessoa reage de uma forma com essas mudanças. A medicina evoluiu muito, graças a Deus. Então, há pessoas que precisam fazer uma mastectomia total, né, tirar as 2 mamas, já tem todo um protocolo, né, para reconstrução dessas mamas. Então, mas existe aquele tempo do despir-se. Uhum. Eu sempre falo que o tratamento oncológico vai despindo, vai
a gente precisa de fazer um despojamento dessas vestes velhas para receber vestes novas, porque o cabelo cresce. Mas entre se despir das vestes velhas e vestir-se das vestes novas, existe o nada. Não existe. Existe aquele gap, existe aquele momento. Até quando a gente tira uma roupa para vestir outra, existe aqueles segundos de nudez, de vulnerabilidade. E eu diria que num tratamento oncológico, essa vulnerabilidade ela é um pouco mais extensa. Então, Viktor Frankl, ele fala uma coisa muito interessante. Estava me lembrando dele. Que entre, como é que ele fala? Entre a ação e a reação ao espaço. Então, lidar com essa nudez, vamos dizer assim, por um tempo prolongado, ela é bem desafiadora. Então, mas eu sempre vejo assim, e com quem eu tenho oportunidade, né, a gente encontra pessoas de várias crenças, e que não têm religiosidade, mas têm uma espiritualidade também bem desenvolvida, ou pessoas que não têm nem espiritualidade, nem religiosidade, nem nada, mas à medida que a gente vai conversando, e pessoas que têm essa espiritualidade, é importante, né? E como é belo também esse tempo de despojamento das vestes velhas para receber as vestes novas, né? E como é feliz ver o cabelo nascendo, ver as fases, né, do próprio tratamento. Então, o meu trabalho uma das áreas de atuação dele é exatamente através da metodologia. Coaching nada mais é do que uma metodologia focada em resultado, que nasceu no mundo business, tem muito da administração, tem algumas áreas da psicologia, como a psicologia positiva, como a comportamental, mas não todas as áreas da psicologia, algumas. A filosofia, porque é uma metodologia baseada em perguntas, e é exatamente porque as nossas respostas estão dentro de nós. Então, é uma metodologia que vai facilitando com que a pessoa descubra as suas respostas. E por que assim, você falando aí agora, eu fiquei pensando aqui, por que um coaching, assim, nessa parte do business, né? Business, falando aqui já no estilo francês. Ele trabalha para o cara ter um sucesso material, né? Assim, né? Claro, tem a relação da realização pessoal, né? Com a pessoa também, naquilo que a pessoa é vocacionada ali, talvez, né? Mas você escolheu a área da oncologia, que é uma área que dá um pouco de medo, né? Assim, poxa, quando a gente vai, esses dias eu fui para um velório, e você abraça o irmão, a pessoa ali, seu amigo que perdeu um ente querido, e você fica, como falar, o que falar para a pessoa, né? Diante da fé da pessoa, você fala aquilo que você acredita também, mas são momentos difíceis da vida, né? Doença, quando você perde alguém, e a gente tem esse imaginário popular, que uma pessoa diz para você, eu estou com câncer, e você já vê a pessoa morta. Assim, né? Assim, é o estigma da doença, né? Pois é, e aí você escolheu justamente essa área, assim, por que você foi por esse caminho do coaching? Assim? Na verdade, se você perguntar a qualquer pessoa que trabalha com oncologia, eu vi um dia desse uma frase de uma médica muito querida, que é a doutora Cíntia Lemos, que é oncologista clínica, e ela disse uma frase que nunca mais eu esqueci. Ela disse, trabalhar com oncologia não é uma escolha, trabalhar com oncologia é um chamado. É a oncologia que nos chama, cada um da sua forma. Sim. Por exemplo, a oncologia é muito presente na minha vida, porque o meu lado paterno, o meu pai, todos os irmãos dele, com exceção de um, morreram de câncer. Sim. Então, eu já cresci com isso. Meu pai fumou muito, né? Então, um câncer de pulmão provocado pelo cigarro. Um dos meus irmãos também, um dos meus irmãos mais velhos, faleceu de câncer de pulmão também por causa do cigarro. E eu passei 14 anos fora do Brasil,
né? Mas no último ano, eu pedi licença e vim passar... Eu morava nos Estados Unidos e vim passar 5 meses cuidando desse meu irmão. Sim. Né? Que era... Nós somos 5, ele era o número 3. Mas 10 anos mais velho do que eu. E foi bem interessante, eu passei 5 meses intensos acompanhando aquilo tudo, né? A fase. O câncer dele nem era tão grave, mas ele teve medo e escondeu. Então, 2 anos depois da primeira manchinha, ele tinha um câncer avançado e faleceu. E depois de 1 ano, eu voltei para os Estados Unidos. Depois de 1 ano, eu voltei para o Brasil, vi que era tempo de voltar e fui convidada a desenvolver esse trabalho. Tive a oportunidade de fazer coaching em saúde na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a entender essa psicologia do coaching, né? E fui convidada. Então, eu também faço parte dessa regra, né? Que é a oncologia que nos escolhe, não somos nós que a escolhemos, né? É um chamado. E outra coisa, Davi, também, você falou aí, que o câncer é muito estigmatizado. Aí, câncer de mama, já tem um câncer de mama primário, in situ ali, 97% de chance de cura total. Mas recebeu o diagnóstico e pronto, já vê a pessoa no caixão, já morreu. Sim. E você não sabe, cada vez mais, graças a Deus, as pessoas estão ficando surpresas de encontrar 6 meses depois a pessoa bem. 1 ano depois a pessoa melhor ainda. 2 anos depois é tipo assim, nossa, você tem câncer, ainda não morreu. Como você tem câncer e está tão bem? Isso eu vejo todos os dias, né, no hospital onde eu trabalho. Então, o câncer, a medicina evoluiu no tratamento de câncer maravilhosamente e continua evoluindo. Mas a doença ainda é mal falada. A doença, vamos combinar que ela é muito mal falada. Mas vai mudando esse cenário. Exatamente com o avanço da medicina, a forma que as pessoas lidam hoje. Hoje eu vejo pessoas que chegam para fazer quimioterapia, traz o seu computador, a quimioterapia fica ali, entrando na veia, né? Ela fica trabalhando, termina a quimioterapia, fecha o computador e vai para a empresa. Sim. Então, mas o que mais assusta um diagnóstico de câncer, sabe o que é? É porque ele nos lembra da finitude. Eu ia até te perguntar isso, qual é o momento mais... Porque, assim, você foi falando aí do seu irmão, por exemplo, do seu irmão, né? Que viu uma manchinha e que não quis... É muito próprio de homem também, isso, acho, assim, né? Não quis investigar. Talvez seja da nossa natureza humana, assim, de querer esconder um pouquinho. Não quero descobrir muito, senão eu vou sofrer. Não quero descobrir muito, senão vai ser difícil, né? Talvez esse início seja um momento difícil, né? Descobrir o diagnóstico, ouvir, saber que eu vou ter que fazer um tratamento que vai mudar minha rotina, que vai mudar o meu corpo, né? Como é que é? Qual é o momento assim que você percebe do processo? Vai de pessoa para pessoa, não tem como generalizar, né? Mas não tem regra. Não tem regra. Não. E uma coisa que eu vou descobrindo e aprendendo é que não existe certo e errado. Sim. Não existe. Existe o que deu certo para você e o que deu certo para outra pessoa. Andar por aí careca é certo ou errado? Não existe, não é esse parâmetro. Tem mulheres que se sentem extremamente belas, lindas, confortáveis em andar careca. Tem outras que não se imaginam, que já têm 3 perucas guardadas. Então, assim, não existe. Existe o que deu certo. Falando aí dessa finitude... Aí é que vem uma coisa muito interessante. Se engana quem pensa que trabalhar com oncologia é trabalhar com a morte. Trabalhar com oncologia é trabalhar com a vida. Porque tudo na pessoa está conectado para viver. As pessoas me perguntam, eu atendo 7, 8 pessoas por dia, né? E as pessoas perguntam, mas você não termina... o seu dia de trabalho com a sua energia lá embaixo? Eu disse, muito pelo contrário. Eu termino cansada fisicamente, mas com a minha energia completamente renovada. Porque tudo na pessoa, ela quer se conectar com a vida. E aí, Davi, se você soubesse que você ia morrer,
o mês que vem você viveria melhor hoje? Com certeza, né? Você ia fazer um esforço para aproveitar mais, né? Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante. Então é isso, quem descobre um câncer que lembra da finitude tem aquele impacto pela doença, pelo estigma da doença, exatamente já se vê ali o corpo, né, que tem as suas marcas próprias, né, que aqui a gente fala de corpo, porém, lembrar da morte nos ensina a viver e a viver em abundância. Nos ensina a ser mais leves. Nos ensina a pesar menos a nossa mão para o julgamento para conosco e para com o outro. Não reclama mais por muita coisinha pequena. Eu sempre digo que quando isso acontece, Deus nos chama para olhar para o que é essencial. Ou a vida nos convida a olhar para o que é essencial. E não sei se você conhece, e também quem nos acompanha aqui, a doutora Ana Cláudia Arantes, que é uma grande paliativista do Brasil, é autora de um livro que foi um dos melhores que eu já li na minha vida, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Já ouvi falar desse livro aí. E agora ela tem 3. Esse é espetacular. Ela trabalha com pessoas em finitude, não obrigatoriamente da oncologia, mas ela trabalha com terminalidade, ela é geriatra. E aí ela fez o segundo livro, que é Histórias Lindas de Morrer, que ela relata histórias que ela presenciou. E tem o último, que eu até li há pouco tempo, que é Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, que fala do envelhecimento. Doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Procure esse nome que você... Tudo que ela fala é muito interessante. Tem esses livros. O Brasil, você que morou também fora do Brasil há alguns anos, como nós lidamos mal com a finitude? Tem gente que, em pleno século XXI, diz assim, não, eu não quero nem falar naquela doença. É aquela doença, em pleno século XXI. Nem é a gente falando da morte, que ela vem, que ela se antecipa, e nem é a gente omitindo que ela tarda. Como diz a doutora Ana Cláudia, a morte vem no dia que ela quer e se impõe. E quando o Brasil virou 100 mil mortos do Covid, eu vi uma live com ela, com a doutora Ana Cláudia, que eu gosto muito das coisas dela, e ela disse assim, você que está aqui, e se esse fosse o último ano da sua vida, como você gostaria de viver? Essa pergunta fez um impacto, fez um boom em mim. Todos os anos eu vou em dezembro, geralmente no primeiro final de semana eu vou para Aparecida. Passo 2 dias lá de retiro. Um dia agradecendo, levo meu caderno de oração, vendo ali os eventos, agradecendo pelos eventos do ano. E o segundo dia de planejar. Qual história eu quero contar através de uma técnica que se chama storytelling? Que história eu gostaria de contar de 2022, por exemplo? Então, eu sempre vou para Aparecida para passar 2 dias ali mais... Recolhida, né? Exatamente. Ali, gosto demais de Aparecida, sempre que posso vou lá. E a partir de 2020, né, que eu vi essa live de 2020, todo o planejamento pessoal que eu faço, eu coloco qual história eu quero contar de 2022 se fosse o último ano da minha vida. Porque eu não tenho a mínima garantia que não vai ser. Sim. Uma vez eu atendi uma pessoa muito querida que tinha sido diagnosticada com câncer de mama, exatamente, e a gente estava trabalhando o gerenciamento, porque ela tinha feito a mastectomia total, né, e ainda não tinha feito a reconstrução. E virou o ano, e eu disse, a gente sempre trabalha um pouco essa história que quer contar. E ela parou assim, eu vi que ela estava meio pensativa, ela disse, Muriele, eu não fiz o plano de ação, eu não fiz a história que eu quero contar esse ano, porque eu não sei se eu vou estar viva em dezembro, no final do ano. Aí eu peguei na mão dela, olhei nos olhos dela e disse assim, e nem eu. Mas nem por isso eu deixo de fazer.
E uma das frases que me acompanha é uma frase de Santo Inácio de Loyola, que ele diz: faça todas as coisas como se tudo dependesse de você, vírgula, mas sabendo que tudo depende de Deus. Então eu faço tudo que depende de mim, mas sabendo que tudo depende de Deus. Sim. E ainda bem, né? Ainda bem. Você falando aí, eu fiquei pensando também sobre... você lida com jovens e com pessoas idosas também, né? Em relação ao câncer. O que você vai sentindo, assim, por exemplo? A gente fala que o jovem ele é mais imediatista, é menos experiente, claro, né? Mas você sente que hoje, até nos idosos, você sente esse medo da finitude, assim, mesmo descobre uma enfermidade, né, como o câncer, e ali, mesmo com toda a experiência de vida, mesmo tendo, ainda você toca assim um pouco nesse medo, né, de deixar essa vida. Como é que é assim, do jovem e do idoso? Quem trabalha bastante essa parte de medo é a psicologia. Sim. Não é uma área do coaching. Tá certo. Porque coaching é presente e futuro. Mais uma coisa bem interessante, a gente escuta, mas isso é uma parte, lidar com o medo da finitude é um assunto da psicologia. Eu, como não sou psicóloga, nem teria competência para. Porém, nos atendimentos a pessoa fala, né? E o que é bem interessante, Davi, é que ninguém quer morrer. Na regra, falou, tanto da nossa faz, natureza, né? A gente quer viver. tanto faz você ter 15 anos, como você ter 30, como você ter 40, como você ter 80. O mais idoso que eu atendi tinha 87. Ele teve um câncer de faringe, ele mal falava, e a enfermeira me chamou para ir, que ele queria falar comigo, soube que tinha uma coach lá. Ele disse: eu quero ajudar as pessoas que passam por isso. Ele é espírita, e ele disse: eu quero. Eu disse, para mim foi desafiador. Como é que uma pessoa que mal fala vai querer dar suporte, auxiliar, dar essa palavra de esperança para pessoas que passam por isso, na comunidade dele, né? E eu fazendo as perguntas, né? Ele me disse uma coisa interessante. Ele disse, através de mensagens de texto. Eu disse, ok. Ele tinha feito a vida, era vendedor, então era um comunicador nato. E eu, na técnica do coach, perguntando, ele disse, não, na mensagem de texto. Eu não posso falar, mas eu posso escrever. Então, tudo é conectado para viver. E tanto faz a idade, a pessoa quer viver. Se é jovem, é porque é jovem. Se já teve filho, mas se é adulto, é porque o filho é criança e adolescente. Se já passa de 60, 70, é porque o neto é criança. Se já tem 80 e tantos, é sempre por causa de alguém. E graças a Deus. Victor Frankl também fala sobre isso, né? O motivo, né? O sentido de viver. Muitas vezes, outro senhor que eu atendi, ele não queria morrer por causa da esposa, que era dependente dele. A esposa era mais nova do que ele, 10 anos. Mas era dependente dele, ela não sabia ir a banco, ela não sabia... Então, tanto faz, não é a idade, é o sentido da vida, é o porquê de ver vive. A sua vida, assim, a finalidade da sua vida, né? Exatamente, exatamente. E você falando aí desse casal, né? Vem a pergunta, assim, sobre esse sentido da sexualidade, né? Porque, assim, João Paulo II, ele fala bastante, né? Desse sentido da comunhão que o homem e a mulher vivem quando eles se unem, né? No ato conjugal, quando eles se atraem simplesmente um ao outro, né? No sentido teológico, que reflete a imagem de Deus, a união de Deus, da Trindade, de Deus com o homem, né? Enfim. E, nesse sentido, quando o corpo está abalado, e você deu exemplo aqui, né? A gente falou, por exemplo, do câncer de mama, né? E, às vezes, não esqueci o nome do procedimento onde retira totalmente a mama. Mastectomia. Mastectomia, né? Eu imagino que isso abale bastante a mulher, mas não somente a mulher, né? Abala também bastante o parceiro, né? O homem.
que, de certa forma, o corpo foi mutilado e é uma área do corpo que é bem sensual, né? Assim, da mulher. Como acontece nesses casos, assim? Como você já teve esses pacientes, assim, teve que trabalhar essa realidade da vida deles, como fazer agora, né? Com o marido, com a esposa? Eu nunca trabalhei atendendo, né, com uma meta, por exemplo, uma melhora na vida sexual, mas eu estou agora, eu e mais alguns outros profissionais da equipe multidisciplinar de um dos hospitais que eu trabalho, a gente fez um projeto. Eu estive agora no Canadá e fui lá no maior hospital do Canadá, que é o Princess Margaret, em Toronto, e trouxe um material muito interessante sobre a sexualidade no paciente oncológico. E a gente já está terminando de montar esse trabalho, essa pesquisa, que vai ser aplicado em mulheres inicialmente, mulheres que passam por quimioterapia, por hormonioterapia, pelo tratamento oncológico, e há muitas coisas. Por exemplo, dependendo do medicamento que se tome, da quimioterapia, há uma perda da libido importante. Muitas mulheres relatam que perdem o desejo, que perdem a vontade. Sim. Outras já expressam a vergonha, né, porque tiraram uma mama ou duas. Então, mas quimicamente tem os impactos. Né? Uma pessoa que faz hormonioterapia, imagina, os hormônios estão todos bagunçados. Pessoas que passam por uma menopausa química, né? Que se antecipa a menopausa. Então, quimicamente, o tratamento interfere na naturalidade da vida sexual e impactando. E aí cada casal... E primeiro a gente quer fazer o trabalho, porque cuidar da saúde sexual é importante. E isso é um tabu, ninguém fala sobre isso. Male, em algumas sessões de psicologia, ou melhor, de terapia. Mas é um tabu ainda. E a gente viu a necessidade, e me convidaram também para fazer parte dessa pesquisa, né, de montar esse trabalho, exatamente para que quebre esse tabu. E muitas vezes o companheiro não entende. Não entende que aquilo é químico, não entende que aquilo mexe com a autoimagem. E muitas vezes eles abandonam. Abandonam a mulher que passa por um tratamento de câncer. E tem outros que se mostram de uma virtude imensa, que estão ali, juntos. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada casal é um casal. Mas existem esses extremos de abandono e de estar ali mais junto do que nunca. Mas, quimicamente, interfere bastante. Não só na autoimagem. Não é só a questão do corpo, não é só, da aparência, exatamente, né? Mas realmente, assim, vai de casal para casal, né? Assim, na visão que, como a gente estava falando aqui, agora há pouco, do sentido de vida, né? Da finalidade que a pessoa tem daquilo ali, da vida a dois, né? Da vida familiar. Então, Muriel, assim, para a gente caminhar para o fim, já aqui na nossa conversa, sobre a espiritualidade. Né? Assim, sabemos que momento de dor e de sofrimento, né? Até quando a gente está com uma enxaqueca, esse dia eu tive uma enxaqueca de madrugada, eu falei, Jesus, eu quero tanto dormir, tira essa enxaqueca daqui, tomei remédio e não passava. Então você clama logo a Deus, né? Assim, você clama logo o Senhor que te acompanha, né? Nesses momentos assim, de dor, né? De sofrimento, pelo tratamento, por exemplo, ou por aqueles que se afastam, enfim, como você vai tocando na vivência da espiritualidade, né, da fé, daqueles que passam por esse tempo difícil, por exemplo, dentro do tratamento oncológico? Uma definição muito inteligente que eu ouvi uma vez do professor da PUC, que é pós-doutor nessa parte de bioética, de tanatologia, né, que é o Renato Neto. E ele disse que a diferença, né, ele abordou uma imagem da diferença da espiritualidade para a religiosidade.
Ele diz que a religiosidade é como uma baía. Se a gente imagina aí aquela Guanabara? A Baía de Guanabara, ou ali em Botafogo, Sim. né? Então, é uma baía. E esses muros é a água do mar, é como se fosse a doutrina de cada religião. E a espiritualidade, que não é religiosa, ela é como a água do mar, é essa crença no transcendente. Então, é a mesma água, mas algumas estão na baía e outras em alto mar. E a gente tem, cada vez mais, as pessoas querem se conectar a uma transcendência, seja ela qual for. Seja através da espiritualidade religiosa, seja através da espiritualidade propriamente dita. E tem pesquisas que falam que pessoas que vivem a sua espiritualidade têm mais benefícios durante o tratamento. Né? Isso aí, a espiritualidade é estudada há muitos anos na ciência. Estimula algumas áreas do cérebro, né? Assim, que auxiliam nesse sentido, né? Na produção até dos neurotransmissores, né? Para ajudar a viver a dor e o sofrimento, né? Tem esse sentido também. Mas eu acho que... Além disso, né? É também essa experiência do algo mais. Sim. Que eu nunca vou ser provado mais do que eu possa suportar. Mas também a espiritualidade pode jogar contra, sabia, Davi? Quando eu fiz a pós-graduação em psico-oncologia, foi uma surpresa, que eu pensei que a espiritualidade só ajudava. Ela ajuda, mas como ela pode atrapalhar quando a pessoa se nega a se tratar porque Deus vai curar? Sim. Quantas e quantas pessoas o médico diz, independente de câncer, diz, não, eu vou tratar depressão, vamos pegar aí. A pessoa diz, não, eu não vou tomar esses remédios que o médico passou porque Jesus já me curou e acabou. Então, a religiosidade, muitas vezes, ela atrapalha se é conduzida para isso. Deus vai me curar, eu não preciso fazer quimioterapia, eu não preciso ir no médico, porque Deus vai me curar. Faça todas as coisas como se tudo dependesse de você, mas sabendo que tudo depende de Deus. E Deus é o médico dos médicos, e inspira a medicina, a evolução. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a grande maioria de pessoas que sofrem, né? Independente de doença, a espiritualidade ela é um recurso de esperança. Né? Eu gosto muito, eu já falei isso várias vezes, a diferença do otimismo para a esperança, e aqui a gente termina. O otimismo, tem um poema do Rubens Alves que eu gosto muito, e depois vou colocar aqui para vocês. O otimismo, ele necessita de confirmações terrestres, ele tem raízes terrestres. A pessoa vai fazer uma biópsia, aí a pessoa de fé diz assim, não vai ser nada, não, eu tenho certeza, Jesus não vai deixar. Aí a pessoa tem um diagnóstico de câncer, onde é que fica a cara dessa pessoa? Pois é. Então, o otimismo, ele se nutre. Meio materialista. O otimismo é importante, é óbvio. Aqui a gente não entra nesse mérito, mas ele não se sustenta. Porque ele é nutrido de coisas terrestres. A esperança não. A esperança é nutrida de coisas celestes, de coisas divinas. A esperança é uma virtude teologal. A esperança é, independente do resultado da sua biópsia, vai acontecer o melhor. Eu falo isso sempre que tenho oportunidade. O melhor, o Papa Francisco tem uma frase que ele diz, né? Seja morrendo ou vivendo, Deus sempre vence. Né? Ele pegando uma passagem bíblica onde, não me lembro qual é agora, mas que o exército poderia dominar a cidade, né? E isso, acho que, não sei se é Ruth, não me lembro agora qual é, mas ela arranca a cabeça do rei. É Ruth ou Judite? Você está lembrado? Não estou lembrado agora, acho que é Ruth. Não. Ela seduz lá o general e arranca a cabeça dele, enfim, né? Eles queriam entregar a cidade. Ele comentando essa passagem sobre a esperança, justamente, ele diz, Deus sempre vence, né? Isso que você falou, né? Vai ser o melhor, né? Seja mais sofrimento, né? No sentido do corpo, né? De dor, seja a cura, né? Mas vai acontecer melhor no sentido da esperança, né? A cura, seja celeste, seja terrestre, é uma cura. Sim.
Aqui eu achei a poesia do Rubens Alves, que eu acho assim esplêndida. Já postei algumas vezes no meu Instagram. Ele fala assim: hoje não há razões para otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Otimismo é alegria por causa de coisas humanas, naturais. A esperança é alegria a despeito de coisa divina. O otimismo tem suas raízes no tempo. A esperança tem suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas. Sem elas, ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Nas pequenas coisas, ela floresce. Hoje é tudo o que temos, a possibilidade de esperança. A esperança, como diz Paulo, né? Esperar aquilo que a gente não vê, né? Aquilo que a gente e que não decepciona nunca. Exatamente. Que não decepciona nunca. Muito obrigado, Murielle. Fala aí pra gente o seu Instagram, como é que a gente te encontra nas redes. O meu Instagram é Murielle Brito Oficial, Murielle 2Ls E, né? Sim, a gente vai botar escrito aí pra tá aparecendo. E vai lá, né? Eu desenvolvo esse trabalho super inovador no Brasil. Faço alguns atendimentos, né? Também sou responsável pelo atendimento de coaching em uma ONG, da doutora Fabíola Latorre, que se chama Instituto Move, e vamos dando a nossa pequena colaboração para que as pessoas vivam esse tempo com mais leveza, com mais inteligência, com mais estratégia, e sabendo que tudo passa. Sim. E com responsabilidade também, né? Gosto desse termo, você falando aí do Viktor Frankl, falando realmente assim, esses comentários para terminar, né? Lembrei aqui de um autor que, curiosamente, ele inspirou João Paulo II, inspirou Viktor Frankl também, que é o Max Scheler, um filósofo alemão. Ele fala da responsabilidade, né? E os dois falam disso, tanto o Papa João Paulo II como Viktor Frankl falam os dois de responsabilidade, que isso dá sentido para a vida, né? Quando a pessoa é irresponsável consigo ou com o outro, né? As coisas ficam cansativas, né? Não tem sentido em lutar contra uma doença, assim, viver com essa doença e se tratar para ficar curado. Então fica também essa mensagem de responsabilidade para nós, né? Claro. Assim. E de cuidado, né? De cuidar do templo. Isso. Como diz vários médicos, é melhor prevenir do que diagnosticar. Sim. Então, é mais barato, né? Os estudiosos de saúde pública americanos, eles descobriram que 80% das doenças que não são transmitidas, né, geneticamente, elas poderiam ser evitadas só com estilo de vida. Só com estilo de vida. E a doutora Ana Cláudia Arantes, ela diz, no seu livro, que eu achei esplêndido, que é o último livro, que é Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, ela é um guia para envelhecer, porque chega. E a gente deve rezar que chegue mesmo, porque só não envelhece quem já morreu. Então, vai chegar, e a conta chega. Como você estará, você que está aqui ouvindo, e você, Davi, como você estará daqui a 10 anos se você continuar com seus mesmos hábitos? Eita, rapaz. Importante. Pois é. Não tem segredo. Então, se quer ter autonomia aos 60, aos 70, aos 80, a nossa parte é atividade física, uma nutrição mais adequada, mais saudável, nada de grandes coisas. Isso é responsabilidade, né? Total. Com os filhos, com a família, com o filho. Isso. Isso mesmo. Obrigado, Murielle, foi muito boa a nossa conversa aqui. Espero que a gente tenha outros momentos assim, para falar de outros assuntos. Eu que agradeço o privilégio. Um abraço para você, Davi, para a sua família, que eu tanto gosto. E um abraço para você que nos acompanha aqui. Obrigada por ter nos dedicado um pouco do seu tempo tão precioso. Aí nos encontramos no nosso próximo episódio. Não esqueça de compartilhar, de enviar para outras pessoas esse episódio aqui.
Ok. Qualquer coisa, manda um direct no meu Instagram que eu ficarei feliz em respondê-lo. Um abraço. Tchau, gente.